Você já sentiu em seu espírito que existe algo mais profundo sobre o arrebatamento do que aquilo que nossos olhos naturais podem perceber? Existe uma porta escondida nas Escrituras, um portal invisível aos olhos despreparados, mas totalmente acessível àqueles que mantêm vigilância espiritual constante. Imagine-se diante desta porta, que poucos conseguem enxergar, mas que se abre completamente para aqueles que estão espiritualmente alertas, prontos e atentos à direção divina em tempos como estes. Esta porta oculta não se refere a especulações vazias ou tentativas humanas de prever datas específicas. Trata-se de discernimento espiritual autêntico, prontidão verdadeira e a sabedoria sobrenatural para reconhecer o sinal divino quando o céu finalmente agir. A Bíblia nos fala por meio de parábolas, símbolos e sinais para preparar os fiéis para o que está prestes a acontecer. Jesus repetidamente advertiu seus seguidores para que vigiassem, orassem e permanecessem vigilantes, pois o Filho do Homem virá numa hora que ninguém espera. Em Mateus 24:42, ele nos alerta: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vosso Senhor virá. A porta oculta existe precisamente dentro destas advertências solenes. Trata-se de um limiar espiritual que separa os verdadeiramente preparados daqueles despreparados, os vigilantes dos distraídos, os fiéis daqueles que são apenas mornos. Antes que o arrebatamento ocorra, existem sinais específicos, padrões espirituais e momentos de revelação que funcionam como chaves para esta porta escondida. Guerras, desastres, decadência moral e engano generalizado são marcadores que guiam aqueles que observam cuidadosamente os tempos. No entanto, a porta em si permanece invisível, até que nosso coração, mente e espírito estejam perfeitamente alinhados com a vontade divina. Amado, não se trata apenas de observar sinais externos. Trata-se de cultivar uma prontidão interior, uma expectativa fiel e a capacidade sobrenatural de responder instantaneamente quando o céu sinalizar o chamado final. Nesta mensagem profética, exploraremos juntos a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento. Descobriremos como as Escrituras a revelam de maneira extraordinária, como Deus prepara os fiéis para reconhecê-la e como viver com vigilância e discernimento espiritual garante que você estará pronto quando o clamor da meia-noite finalmente soar. Você aprenderá a caminhar em constante prontidão, evitar os enganos dos últimos dias e abraçar a bênção da expectativa fiel, compreendendo que o arrebatamento não é apenas um evento futuro, mas um convite divino para vivermos em perfeito alinhamento com o plano eterno de Deus. Prepare seu coração agora mesmo, pois a porta oculta é absolutamente real e o chamado à prontidão é urgente, imediato e eterno, como nunca antes. Amado, quando falamos sobre uma porta oculta na linha do tempo do arrebatamento, estamos nos referindo a um limiar espiritual invisível para a maioria, mas perfeitamente conhecido por aqueles que estão verdadeiramente atentos ao Espírito de Deus em todas as áreas de suas vidas. Esta porta não é uma entrada literal, mas um símbolo poderoso de discernimento sobrenatural, prontidão espiritual e consciência aguda do tempo divino que estamos vivendo. As Escrituras frequentemente falam por meio de mistérios e parábolas, transmitindo verdades eternas àqueles que buscam com humildade sincera e vigilância espiritual constante. Assim como uma porta física proporciona acesso a outro espaço, esta porta oculta permite que os fiéis compreendam profundamente o tempo e a sequência dos eventos que levarão ao arrebatamento da Igreja. O conceito desta porta oculta emerge primeiramente da compreensão de que Deus opera muito além da percepção humana limitada. Nós, seres humanos, dependemos da visão natural, entendimento carnal e medições terrenas. No entanto, o plano divino se desenvolve de acordo com uma sabedoria celestial que não pode ser calculada ou prevista por meios puramente humanos. Mateus 24:36 nos lembra com clareza: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. A porta oculta, portanto, representa um insight espiritual que vem exclusivamente através do alinhamento com o Espírito de Deus, nunca através de especulação humana ou curiosidade carnal. As Escrituras nos fornecem exemplos poderosos de portas ocultas em outros momentos dos tratos divinos com seu povo. A interpretação de José dos sonhos do faraó no livro de Gênesis revelou uma porta oculta
para a compreensão da provisão sobrenatural de Deus em tempos de escassez extrema. As visões de Daniel na cova dos leões e a interpretação dos sonhos de Nabucodonosor desvelaram verdades ocultas sobre o futuro que ninguém mais poderia perceber. Amado, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento é semelhante em natureza. Ela só é acessível para aqueles cujos corações estão perfeitamente alinhados com Deus, que caminham em obediência constante e que cultivam discernimento espiritual profundo a cada dia. Para reconhecer esta porta, precisamos estar espiritualmente despertos em todos os momentos. Jesus repetidamente alertou que o Filho do Homem viria como um ladrão na noite, enfatizando que o momento seria repentino e totalmente inesperado para os desprevenidos. Aqueles que estão verdadeiramente alertas, vivendo em santidade prática, oração constante e obediência imediata, são como pessoas que encontram a chave para esta porta oculta, enquanto o mundo dorme profundamente. A vigilância não é opcional, é o pré-requisito essencial para acessar esta realidade espiritual. Sem alerta espiritual constante, a porta permanece completamente invisível para a alma. Amado, a prontidão não é uma escolha entre muitas, é a postura essencial de cada verdadeiro crente nestes últimos dias. A porta oculta também simboliza o convite divino ao relacionamento profundo com Deus. A própria criação, as Escrituras Sagradas e a promessa do arrebatamento são convites para uma comunhão mais profunda com Ele. Aqueles que discernem a porta compreendem que o arrebatamento não é meramente um evento futuro a ser antecipado teoricamente, mas uma oportunidade presente de engajar-se plenamente no plano divino. Este entendimento exige fidelidade constante, santidade prática e expectativa genuína a cada momento. Assim como Jesus falava em parábolas para revelar verdades profundas àqueles que tinham ouvidos para ouvir, Deus abre esta porta gradualmente para aqueles cujos olhos espirituais estão atentos e cujos corações estão verdadeiramente preparados para responder ao chamado. Os fiéis são convidados a buscar compreensão profunda, a vigiar continuamente e a viver na expectativa constante da volta do Senhor. A preparação espiritual envolve oração sincera, estudo dedicado das Escrituras e obediência imediata, cultivando uma vida que pode reconhecer instantaneamente o momento da revelação divina e responder sem hesitação ao chamado celestial. Esta porta é também um portal de proteção sobrenatural. As Escrituras nos alertam sobre engano generalizado, falsos profetas e declínio moral acelerado nos últimos dias. Aqueles que atravessam a porta oculta, espiritualmente alinhados com a verdade, são guiados para longe do engano e levados ao discernimento cristalino. Eles estão preparados para identificar corretamente os sinais, interpretar as profecias fielmente e responder em perfeito alinhamento com a vontade de Deus, sem confusão ou hesitação. Amado, a porta oculta garante que a prontidão seja genuína, protegendo os fiéis de serem enganados ou pegos desprevenidos quando o momento chegar. O simbolismo da porta oculta enfatiza urgência extrema e vigilância constante. Uma porta se abre subitamente, sem aviso prévio, e apenas aqueles posicionados para ver e entrar se beneficiarão deste momento crucial. O arrebatamento chegará repentinamente, e a metáfora da porta oculta nos lembra que a prontidão espiritual não é passiva, mas intensamente ativa. Somos chamados a caminhar em obediência diária, cultivar oração contínua e manter santidade prática, para que, quando o chamado vier, possamos responder instantaneamente, unindo-nos a Cristo sem qualquer hesitação ou atraso. Amado, compreender o significado da porta oculta também aprofunda nossa confiança na soberania absoluta de Deus. Os eventos dos últimos tempos não são aleatórios ou caóticos. Eles são cuidadosamente orquestrados pelo Senhor do tempo e da eternidade. O momento exato, os sinais específicos e a culminação da história humana são todos parte do plano divino perfeitamente estruturado. A porta oculta simboliza o acesso a esta compreensão, disponível para aqueles que caminham em fé verdadeira, vigilância constante e alinhamento perfeito com o Espírito de Deus em cada área de suas vidas. A porta oculta também serve como fonte inesgotável de esperança sobrenatural.
Em um mundo cheio de incertezas, decadência moral e engano generalizado, saber que Deus providencia um caminho para que os fiéis compreendam, se preparem e participem plenamente de seu plano, proporciona segurança inabalável e coragem extraordinária. Amado, a porta oculta é um sinal da sabedoria infinita, amor incondicional e provisão completa de Deus para seu povo, garantindo que aqueles que estão verdadeiramente alertas e obedientes não serão deixados inconscientes ou despreparados quando o momento chegar. Reconhecer a porta oculta requer discernimento sobrenatural. Este discernimento é cultivado através do estudo aprofundado das Escrituras, oração contínua e sensibilidade aguçada ao Espírito Santo. Os fiéis aprendem a interpretar os sinais corretamente, distinguir verdade de engano e antecipar o momento das ações divinas sem depender de especulações vazias ou cálculos mundanos que inevitavelmente falham. Amado, a porta oculta não é um quebra-cabeça a ser resolvido intelectualmente, mas um limiar a ser atravessado espiritualmente, acessível através do alinhamento espiritual completo e prontidão constante do coração. A prontidão espiritual envolve muito mais que mero conhecimento teórico. Requer caráter cristão forjado nas provações da vida. Aqueles que entram pela porta oculta cultivam humildade genuína, paciência sobrenatural e fé inabalável diante das circunstâncias mais desafiadoras. Eles vivem em expectativa constante, mantendo comunhão diária com Deus através de oração sincera, adoração profunda e obediência imediata. Amado, a verdadeira prontidão é simultaneamente uma disciplina rigorosa e uma postura contínua do coração, garantindo que quando o arrebatamento ocorrer, responderemos instantaneamente e com alegria indescritível ao chamado celestial. A porta oculta também ilustra a graça incomparável de Deus. O acesso a esta compreensão não é conquistado pela sabedoria humana limitada. É concedido divinamente àqueles cujos corações são verdadeiramente devotos, que buscam ao Senhor com sinceridade e que caminham em fé autêntica a cada dia. Amado, esta graça nos permite reconhecer os sinais, discernir o tempo e participar plenamente do plano eterno de Deus, não por causa de nosso próprio mérito, mas exclusivamente por causa de sua infinita misericórdia para conosco. Amado, o conceito da porta oculta nos convida a examinar profundamente nossa preparação espiritual diante da iminente volta de Cristo. Nossos corações estão verdadeiramente alinhados com a vontade divina? Estamos vigilantes, obedientes e expectantes a cada momento. Buscamos sua orientação diariamente através de oração sincera e estudo dedicado das Escrituras. A porta oculta é um chamado urgente para vivermos intencionalmente, cultivando prontidão constante, discernimento aguçado e expectativa fiel sem vacilar. Finalmente, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento é uma promessa divina. É um limiar que conduz à compreensão sobrenatural, proteção completa e participação plena no arrebatamento iminente. Amado, esta verdade nos lembra que o plano de Deus é intencional, preciso e perfeitamente cronometrado em cada detalhe. Aqueles que caminham em fé verdadeira, vigilância constante e obediência imediata, recebem acesso a esta realidade espiritual, garantindo que responderão instantaneamente quando o céu sinalizar o chamado final. Amado, antes que a porta oculta se abra na linha do tempo do arrebatamento, as Escrituras nos fornecem sinais específicos para guiar os fiéis nestes últimos dias. Estes sinais não foram dados para revelar o dia exato, mas para cultivar discernimento espiritual, prontidão constante e vigilância sobrenatural em nossos corações. Jesus declarou claramente em Mateus 24 que guerras, fomes, terremotos e decadência moral aumentariam drasticamente à medida que o fim se aproximasse. Cada sinal é como um marcador ao longo de um caminho, guiando aqueles que observam cuidadosamente em direção à porta oculta que poucos conseguem enxergar. O primeiro conjunto de sinais envolve tumulto global sem precedentes, nações se levantando contra nações, conflitos eclodindo simultaneamente em diversos continentes e instabilidade política generalizada sinalizam claramente que o mundo está se movendo rapidamente em direção à culminação da história humana. Amado, estes eventos não são aleatórios ou desconexos. São marcadores divinos precisamente planejados que guiam os fiéis em antecipação,
chamando-nos à vigilância constante, oração fervorosa e prontidão espiritual a cada momento. Desastres naturais também servem como sinais poderosos nestes últimos dias. Tempestades devastadoras, terremotos de magnitude crescente, inundações catastróficas e outras calamidades aumentam em intensidade e frequência, revelando a fragilidade da criação e a soberania absoluta de Deus sobre todos os elementos. Lucas 21:11 nos diz claramente que grandes terremotos, fomes e pestilências estão entre os sinais que precedem o fim. Amado, estes eventos não devem provocar medo paralisante, mas despertar consciência espiritual, inspirando os verdadeiros crentes a alinharem seus corações e vidas com a vontade divina antes que seja tarde demais. A decadência moral acelerada é outro sinal fundamental destes últimos momentos. 2 Timóteo 3:1-5 descreve as pessoas nos últimos dias como amantes de si mesmas, amantes do dinheiro, soberbas, blasfemas, ingratas e sem amor pela verdade ou santidade. Amado, observar o declínio moral ao nosso redor é um sinal espiritual poderoso, lembrando-nos da necessidade de manter santidade prática, discernimento aguçado e devoção fiel em um mundo que se afasta rapidamente dos princípios divinos. Estes sinais nos encorajam a focar em prioridades eternas, em vez de sermos arrastados por influências mundanas passageiras. O engano espiritual generalizado está entre os sinais mais sutis e perigosos destes últimos dias. Falsos profetas, ensinamentos adulterados e ideologias enganosas abundam até mesmo entre comunidades religiosas que um dia foram fiéis à verdade. Os verdadeiros crentes são chamados a se ancorarem firmemente nas Escrituras, buscar continuamente a orientação do Espírito Santo e cultivar discernimento sobrenatural a cada dia. A porta oculta se torna visível apenas para aqueles cujos corações estão espiritualmente despertos, capazes de reconhecer a verdade em meio ao engano crescente que caracteriza esta geração final. Amado, estes sinais estão profundamente interconectados em nossos dias. Guerras, desastres naturais, decadência moral e engano espiritual formam uma rede de marcadores divinos que conduzem à porta oculta para aqueles que têm olhos para ver. Eles proporcionam contexto e consciência, moldando nossa postura espiritual e prontidão para o momento iminente do arrebatamento. Observar estes sinais com discernimento aguçado fortalece nossa fé, encoraja a vigilância constante e nos prepara para o momento em que Cristo chamará sua noiva para casa. Os sinais também cultivam perseverança e esperança inabalável em meio às tribulações crescentes. Os crentes testemunham caos, sofrimento e confusão ao seu redor, mas as Escrituras nos lembram que Deus permanece absolutamente soberano sobre cada detalhe. Romanos 8:28 nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito eterno. Observar os sinais com compreensão espiritual profunda alimenta confiança inabalável, paciência sobrenatural e esperança expectante mesmo nos dias mais sombrios. A expectativa fiel é continuamente reforçada pelos sinais que se intensificam ao nosso redor. Cada evento, seja cósmico, natural ou moral, chama a Igreja a viver em perfeito alinhamento com a vontade divina. Oração contínua, obediência imediata e adoração profunda tornam-se práticas diárias que preparam nossos corações para reconhecer a porta oculta quando ela se manifestar. Amado, a verdadeira prontidão é cultivada através de disciplina espiritual intencional, observação atenta dos sinais e vida fiel, que reflete o caráter de Cristo em cada detalhe. Os sinais também fortalecem a comunidade dos verdadeiros crentes nestes últimos dias. Aqueles que vigiam atentamente pela porta oculta podem encorajar e edificar uns aos outros, compartilhando insights espirituais, orando juntos e mantendo responsabilidade mútua. A vigilância espiritual torna-se comunitária, refletindo a unidade do corpo de Cristo e sua prontidão coletiva para o arrebatamento iminente que se aproxima rapidamente. Finalmente, os sinais nos lembram que o acesso à porta oculta é um dom da graça incomparável de Deus. Aqueles que permanecem alertas, discernindo a verdade e obedecendo prontamente, recebem insight sobrenatural sobre o tempo e a sequência dos eventos finais. Amado, esta graça nos permite reconhecer a porta oculta,
garantindo que responderemos instantaneamente quando o céu sinalizar o chamado, que mudará nosso destino eterno. Amado, compreender os sinais que conduzem à porta oculta transforma profundamente a maneira como vivemos cada dia. Não somos mais observadores passivos, mas participantes ativos no plano divino, cultivando prontidão constante, discernimento aguçado e fé expectante que aguarda o retorno do Rei. Cada sinal é um lembrete poderoso de que o arrebatamento é absolutamente certo. O tempo está oculto apenas para os desprevenidos, e a porta está acessível para aqueles que estão espiritualmente alinhados com a vontade perfeita de Deus. Os verdadeiros crentes vivem com urgência santa, santidade prática e vigilância constante, sabendo que cada marcador os aproxima do limiar da porta oculta que poucos conseguem enxergar. Amado, ao observar atentamente os sinais, caminhar em obediência imediata e cultivar vigilância espiritual a cada momento, garantimos que quando o chamado finalmente vier, atravessaremos a porta oculta, preparados, jubilosos e em perfeito alinhamento com o plano eterno de Deus que se desenrola diante de nossos olhos. Amado, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento está intimamente ligada ao conceito do tempo divino, um tempo conhecido apenas por Jesus em sua infinita sabedoria. As Escrituras enfatizam repetidamente que o momento de sua volta chegará repentinamente, como um ladrão na noite, surpreendendo aqueles que não estão vigilantes. Em Mateus 24, 42 e 44, o Senhor nos adverte solenemente: Vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vosso Senhor virá. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Este é um chamado urgente à vigilância constante, uma postura espiritual que nos alinha perfeitamente com a porta oculta, garantindo que quando o céu sinalizar o chamado, os verdadeiramente fiéis estarão preparados para responder sem hesitação. O momento da meia-noite simboliza tanto surpresa divina quanto precisão sobrenatural no plano de Deus. Nas Escrituras, a meia-noite frequentemente marca o clímax da intervenção divina na história humana. No Êxodo, a última praga atingiu o Egito precisamente à meia-noite, separando os obedientes dos despreparados em um instante decisivo. Na parábola das 10 virgens, o noivo chega à meia-noite, revelando quem estava verdadeiramente pronto e quem foi pego despreparado no momento crucial. Amado, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento é ativada de maneira semelhante. Ela está disponível para aqueles cujos corações, mentes e espíritos estão perfeitamente alinhados com Deus, mas permanece completamente invisível para aqueles que estão espiritualmente desatentos às realidades eternas. O tempo divino do arrebatamento não é arbitrário ou aleatório. Deus, em sua soberania absoluta, orquestrou meticulosamente cada evento na história humana para se desenrolar de acordo com seu plano eterno. Cada guerra, cada mudança moral, cada sinal profético serve como um marcador preciso que guia os fiéis em direção à consciência da porta oculta que poucos conseguem perceber. No entanto, o momento exato permanece intencionalmente oculto para garantir que nossa prontidão seja genuína e não apenas uma resposta calculada a datas humanas. Amado, o momento da meia-noite é o teste divino de vigilância espiritual, um filtro sobrenatural que distingue os verdadeiramente preparados dos despreparados, aqueles cujas lâmpadas estão cheias daqueles cujos corações estão distraídos com as coisas temporais deste mundo. A natureza repentina do chamado da meia-noite ensina urgência espiritual constante. Ao contrário das agendas humanas que podem ser previstas ou manipuladas, o tempo de Deus é perfeito e totalmente inesperado para aqueles que não vigiam. Os verdadeiros crentes não podem esperar passivamente por uma data específica no calendário ou um sinal mundano. Precisamos cultivar uma vida de prontidão contínua para este momento decisivo. Oração sincera, obediência imediata, adoração profunda e discernimento espiritual aguçado são as lâmpadas que mantêm nosso coração constantemente alerta. Amado, cada momento de vida fiel fortalece nossa capacidade de reconhecer a porta oculta quando o chamado da meia-noite finalmente soar. O conceito do momento da meia-noite também ressalta a necessidade absoluta de preparação espiritual contínua.
Assim como um ladrão chega inesperadamente, o arrebatamento ocorrerá quando menos esperarem aqueles que não vigiam. Os que estão espiritualmente despertos e sintonizados com o Espírito de Deus perceberão o limiar da porta oculta, compreendendo que chegou o momento de atravessá-la sem hesitação. As Escrituras enfatizam que a prontidão não é opcional nestes últimos dias. É a postura exigida de cada verdadeiro crente que deseja entrar na alegria e comunhão eterna com Cristo quando o chamado soar. Amado, o momento da meia-noite está intrinsecamente entrelaçado com a graça incomparável de Deus. A porta oculta não é visível para todos, mas para aqueles que o buscam sinceramente, que caminham em obediência constante e que mantêm um coração de fé inabalável, o limiar se torna claramente visível. A graça divina abre os olhos dos espiritualmente atentos, permitindo-lhes discernir os sinais, reconhecer o tempo e atravessar a porta com confiança absoluta quando o momento chegar. A hora da meia-noite é, portanto, simultaneamente um teste e uma bênção, um convite para entrarmos plenamente no plano perfeito de Deus para a nossa vida. As Escrituras também indicam que a porta oculta se alinha com momentos de revelação divina extraordinária. Assim como o Espírito Santo inspirou os profetas a revelarem verdades sobre os últimos tempos, Deus concede insight sobrenatural aos fiéis que estão verdadeiramente atentos à sua voz. O momento da meia-noite é precedido por uma consciência espiritual intensificada, um alerta sobrenatural que permite aos verdadeiros crentes reconhecerem o momento preciso quando o céu finalmente agir. Amado, aqueles que cultivam discernimento profundo, oração contínua e vida santa, perceberão a porta se manifestando, enquanto aqueles distraídos pelos cuidados deste mundo podem perder completamente esta oportunidade eterna. O momento da meia-noite enfatiza imediatismo absoluto no plano divino. Não haverá adiamento, nem tempo para a preparação de última hora quando o chamado soar. Aqueles que estão espiritualmente prontos responderão instantaneamente, atravessando a porta oculta para a alegria eterna da presença de Cristo. A urgência deste momento deve moldar nossa vida diária, encorajando vigilância constante, santidade prática e devoção profunda em cada pensamento, ação e decisão que tomamos. Amado, a verdadeira prontidão é cultivada ao longo do tempo, através de disciplina espiritual consistente, garantindo que os fiéis não sejam pegos desprevenidos no momento decisivo. Em meio ao caos crescente, decadência moral e engano espiritual generalizado, o tempo divino proporciona garantia absoluta de que os verdadeiramente fiéis não serão deixados para trás. A porta oculta existe como um limiar de proteção sobrenatural, guiando aqueles que estão espiritualmente atentos ao alinhamento perfeito com o plano de Deus. Observar atentamente os sinais, caminhar em obediência constante e manter uma postura de expectativa fiel garante que estejamos preparados para este momento de intervenção divina que se aproxima rapidamente. Finalmente, o momento da meia-noite nos lembra da soberania absoluta de Deus e seu tempo perfeito para cada detalhe de seu plano eterno. Ele orquestra meticulosamente cada evento, desde a ascensão e queda das nações até a condição espiritual da Igreja, para se desenrolar em perfeito alinhamento com seu propósito divino. Amado, a porta oculta é parte desta orquestração divina, um limiar sobrenatural que só se abre para aqueles cujos corações estão completamente alinhados com a vontade de Deus em cada área de suas vidas. Ao cultivarmos vigilância constante, oração sincera, santidade prática e discernimento espiritual aguçado, garantimos que estaremos entre aqueles que reconhecem a porta e a atravessam imediatamente quando o chamado da meia-noite finalmente soar. Amado, viver em expectativa fiel é a chave fundamental para reconhecer a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento. Esta expectativa não é meramente uma antecipação teórica de eventos futuros, mas uma postura espiritual contínua, uma prática diária de alinharmos nosso coração, mente e ações com a vontade perfeita de Deus. Aqueles que vivem nesta expectativa constante estão verdadeiramente atentos, vigilantes e espiritualmente alertas, prontos para responder instantaneamente quando o céu sinalizar o momento do arrebatamento. Esta expectativa genuína é cultivada através de oração sincera, adoração profunda, obediência imediata e estudo dedicado das Escrituras Sagradas a cada dia. A expectativa fiel alimenta a consciência espiritual extraordinária em tempos como estes,
Crentes que vivem em antecipação constante desenvolvem sensibilidade aguçada ao Espírito de Deus, capacitando-os a discernir os sinais, compreender o tempo e reconhecer o limiar da porta oculta quando ela se manifestar. Lucas 12:35 declara: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, como homens que esperam pelo seu Senhor quando voltar das bodas, para que, quando vier e bater à porta, logo lhe abram. Amado, nossas lâmpadas espirituais são abastecidas através de oração contínua, devoção sincera e obediência imediata, garantindo que estejamos sempre preparados para o chamado da meia-noite, que pode soar a qualquer momento. Viver em expectativa constante fortalece nossa fé de maneira extraordinária. Quando focamos nas promessas divinas e cultivamos uma postura de prontidão permanente, nossa confiança em Deus se aprofunda além de qualquer medida. Não dependemos mais de sinais mundanos ou cálculos humanos, mas na certeza absoluta da palavra de Deus e na orientação infalível de seu Espírito em nossa vida. A expectativa fiel transforma completamente nossa perspectiva, permitindo-nos viver com confiança inabalável, esperança sobrenatural e alegria indescritível, sabendo que o tempo de Deus é perfeito e seu plano é absolutamente infalível em cada detalhe. Amado, a expectativa também cultiva a santidade prática em nossa vida diária. Aqueles que verdadeiramente antecipam o arrebatamento são profundamente motivados a viver em obediência constante, evitando todo pecado e buscando justiça em cada área de suas vidas. A santidade não é um fardo pesado, mas uma resposta natural ao amor divino e parte essencial de nossa prontidão espiritual para este momento decisivo. Ao mantermos integridade moral, praticarmos perdão sincero e vivermos em perfeito alinhamento com as Escrituras, garantimos que estaremos espiritualmente preparados para atravessar a porta oculta quando o chamado finalmente soar em nossos dias. A oração sincera é absolutamente central para a expectativa fiel que devemos cultivar. Através da oração, mantemos conexão íntima com Jesus, buscando orientação divina, sabedoria celestial e discernimento sobrenatural para os tempos que vivemos. A oração aguça nossa percepção espiritual, fortalece nossa devoção e alinha nosso coração com a vontade perfeita de Deus em cada detalhe. Amado, a oração consistente cultiva prontidão constante, garantindo que reconheceremos a porta oculta e responderemos imediatamente quando o céu sinalizar o momento do arrebatamento que se aproxima rapidamente. A adoração profunda reforça nossa expectativa de maneiras extraordinárias. Quando adoramos em espírito e em verdade, reconhecemos a soberania absoluta, a glória infinita e a presença contínua de Deus em nossa vida. A adoração abre nosso coração para insight espiritual profundo, capacitando-nos a perceber o tempo e o significado dos eventos que se desenrolam ao nosso redor com clareza sobrenatural. Amado, corações adoradores são corações atentos, capazes de discernir o limiar da porta oculta e atravessá-la com alegria indescritível e confiança absoluta quando o momento chegar. A expectativa fiel encoraja a vigilância constante em tempos perigosos como os nossos. Os últimos dias são caracterizados por provações intensas, engano generalizado e confusão moral sem precedentes. Os verdadeiros crentes devem permanecer continuamente alertas, observando atentamente o mundo, seus próprios corações e a orientação divina para cada passo. Esta vigilância garante que os fiéis não sejam pegos desprevenidos e cultiva a prontidão necessária para atravessar a porta oculta, no momento designado por Deus em seu plano perfeito. A expectativa comunitária fortalece toda a igreja nestes últimos momentos. Crentes que cultivam expectativa juntos se encorajam mutuamente, edificam uns aos outros e oram incessantemente uns pelos outros em tempos desafiadores. A vigilância espiritual torna-se coletiva, reforçando consciência sobrenatural, discernimento aguçado e preparação completa para o que vem. Amado, a porta oculta não é apenas uma realidade pessoal, mas também comunitária, refletindo a unidade e a prontidão do corpo de Cristo que aguarda seu Senhor. A expectativa genuína também produz alegria indescritível em meio às tribulações. Antecipar o arrebatamento enche nosso coração de esperança viva, entusiasmo santo e vitalidade espiritual
que transcende as circunstâncias externas. Esta alegria sobrenatural sustenta os crentes através das mais intensas provações, fortalece perseverança inabalável e magnifica nossa adoração, além de qualquer medida humana. Amado, aqueles que vivem em expectativa fiel experimentam a bênção incomparável do alinhamento espiritual e prontidão constante, garantindo que atravessarão a porta oculta com confiança absoluta e deleite indescritível quando o momento chegar. Finalmente, a expectativa fiel assegura prontidão completa para o arrebatamento iminente. Cada ato de obediência, cada momento de oração, cada expressão de adoração e cada estudo dedicado das Escrituras abastece nossas lâmpadas espirituais para este momento crucial. Cada instante vivido em perfeito alinhamento com a vontade divina cultiva consciência sobrenatural, discernimento aguçado e preparação completa para o que vem. Amado, a porta oculta existe como realidade espiritual, e aqueles que vivem em expectativa constante a reconhecerão e atravessarão instantaneamente quando o céu sinalizar o chamado, entrando na alegria eterna e na comunhão perfeita com Cristo que nos aguarda. Amado, à medida que nos aproximamos do limiar da porta oculta na linha do tempo do arrebatamento, é absolutamente crucial compreendermos os perigos do engano espiritual que se intensifica nestes últimos dias. As Escrituras nos alertam que os tempos finais serão marcados por falsos ensinamentos, sinais enganosos e profecias adulteradas especificamente projetados para distrair, confundir e desviar até mesmo os verdadeiros fiéis do caminho da verdade. O próprio Jesus nos advertiu que muitos viriam em seu nome, realizando sinais e maravilhas para enganar, se possível, até os escolhidos de Deus. É por isso que o discernimento espiritual é essencial neste momento decisivo da história. Os verdadeiros crentes devem estar firmemente ancorados nas Escrituras, sintonizados com a orientação do Espírito Santo e vigilantes contra doutrinas que desviam sua atenção da verdade divina revelada em sua palavra. O engano nos últimos dias frequentemente começa de forma sutil e quase imperceptível. Pode aparecer como ensinamentos aparentemente bem-intencionados, líderes carismáticos ou eventos supostamente milagrosos que parecem legítimos à primeira vista. No entanto, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento é revelada exclusivamente através do alinhamento perfeito com a palavra de Deus e da compreensão guiada pelo Espírito de sua verdade eterna. Amado, o verdadeiro discernimento requer oração constante, reflexão profunda e estudo dedicado das Escrituras, garantindo que nosso coração reconheça a verdade, mesmo quando ela está encoberta por imagens atrativas, mas falsas, que abundam em nossos dias. Os verdadeiros fiéis são chamados a caminhar com extrema cautela, testando cada ensinamento e cada sinal à luz da verdade eterna de Deus, revelada em sua palavra infalível. Previsões falsas sobre o momento exato do arrebatamento estão entre as formas mais comuns de engano espiritual em nossos dias. Ao longo da história da Igreja, muitos tentaram atribuir datas específicas, estações ou até mesmo meses para o retorno de Cristo, ignorando sua clara advertência de que ninguém conhece o dia nem a hora. Estas previsões inevitavelmente falham, levando a desapontamento profundo, confusão generalizada e, em alguns casos, desânimo espiritual que afasta muitos da verdadeira vigilância. A porta oculta, no entanto, não é uma data no calendário humano que podemos calcular. É uma realidade espiritual que se abre para aqueles cujos corações estão verdadeiramente preparados e perfeitamente alinhados com a vontade divina em cada área de suas vidas. Amado, a verdadeira prontidão é cultivada através de vida fiel consistente, nunca através de especulações vazias ou cálculos humanos que inevitavelmente nos desviam do essencial. Distrações morais e espirituais também servem como ferramentas poderosas de engano nestes últimos dias. O período final da história humana testemunhará uma proliferação sem precedentes de egoísmo exacerbado, orgulho desenfreado, imoralidade generalizada e idolatria em todas as suas formas. Os verdadeiros crentes devem permanecer continuamente vigilantes, não permitindo que influências mundanas obscureçam sua percepção espiritual da realidade eterna. Santidade prática, oração constante e obediência imediata criam clareza espiritual extraordinária,
capacitando-nos a reconhecer os sinais que conduzem à porta oculta em meio à confusão generalizada. Amado, o alinhamento espiritual vai muito além do conhecimento teórico. É a postura contínua do coração cultivada diariamente em comunhão íntima com Jesus, através de sua palavra e seu Espírito. Comunidade autêntica e responsabilidade mútua desempenham papéis vitais para evitarmos o engano nestes tempos perigosos. A Igreja é um corpo divinamente projetado para encorajar, corrigir e fortalecer seus membros na verdade. Aqueles que caminham juntos na fé compartilham insights espirituais e oram uns pelos outros, cultivam discernimento coletivo que transcende a capacidade individual. Amado, a porta oculta torna-se acessível não no isolamento, mas na comunhão com outros crentes espiritualmente alertas e fundamentados na verdade. Juntos, os verdadeiros fiéis se fortalecem mutuamente em prontidão e se protegem do erro espiritual que prolifera nestes dias finais. A expectativa fiel também serve como salvaguarda poderosa contra o engano generalizado. Um coração focado em Cristo, vigilante em cada momento e perfeitamente alinhado com os propósitos divinos, não será facilmente enganado por falsidades espirituais. Esta expectativa transforma nossa atenção espiritual, capacitando o crente a perceber o limiar espiritual, a porta oculta, mesmo em meio ao caos crescente, sinais enganosos e distrações que caracterizam esta geração final. Amado, viver em expectativa constante fortalece nosso discernimento e garante prontidão para atravessar a porta quando o chamado da meia-noite finalmente soar em nossos ouvidos. As Escrituras nos oferecem orientação clara para permanecermos alinhados com a verdade nestes dias perigosos. 1 João 4:1 nos exorta a provar os espíritos, discernindo cuidadosamente se são verdadeiramente de Deus ou não. Estudar profundamente os ensinamentos de Jesus, permanecer firmemente em sua palavra e cultivar a orientação constante do Espírito Santo são práticas essenciais para o tempo em que vivemos. Amado, o alinhamento espiritual não é um ato isolado, mas uma postura contínua de fé, garantindo que nosso coração e mente permaneçam sintonizados com a verdade divina, em vez de serem desviados pelo engano sutil que caracteriza os últimos dias. A porta oculta é também um chamado à humildade genuína diante de Deus e sua verdade. Aqueles que reconhecem seu limiar não o fazem por causa de sabedoria humana superior, mas por causa de obediência constante, oração sincera e submissão completa ao Espírito Santo em suas vidas. A humildade mantém o crente dependente de Deus, evitando o orgulho espiritual ou a confiança excessiva no entendimento humano que, inevitavelmente, nos desvia do caminho da verdade. Amado, os verdadeiros fiéis não alegam conhecer o momento exato ou os mecanismos precisos do arrebatamento. Eles simplesmente caminham em prontidão constante, confiando naquele que orquestrou toda a história e mantém o futuro seguro em suas mãos soberanas. Permanecer alinhado com a verdade também envolve vigilância contínua contra a complacência espiritual que facilmente nos assalta. Os fiéis devem avaliar constantemente seu próprio coração, garantindo que pecado não confessado, distrações mundanas ou negligência espiritual não obscureçam sua percepção da realidade eterna. A porta oculta requer um coração completamente devotado a Cristo, atento à sua orientação e livre de compromissos espirituais que inevitavelmente nos afastam da prontidão necessária. Amado, esta prontidão é uma disciplina diária cultivada através de obediência constante, oração sincera, adoração profunda e humildade genuína, garantindo que os fiéis reconheçam o momento da revelação divina quando ele chegar. Amado, a salvaguarda final contra o engano é a confiança inabalável em Deus e sua palavra. Mesmo quando os sinais parecem confusos, os eventos caóticos ou as vozes contraditórias, os verdadeiros fiéis podem confiar plenamente em Jesus, na palavra e no Espírito, para guiá-los com precisão divina. Confiar em Deus garante que nosso coração permaneça alinhado, nossa mente discernindo claramente a verdade e nosso espírito completamente preparado para o que vem. A porta oculta torna-se visível para aqueles que caminham em confiança, fé expectante e obediência imediata, proporcionando acesso direto ao arrebatamento sem qualquer atraso ou hesitação quando o momento chegar. A porta oculta não é apenas protetora,
mas também capacitadora em tempos como estes. Aqueles que permanecem alinhados com a verdade experimentam paz sobrenatural, clareza espiritual e confiança inabalável em meio à incerteza generalizada. Enquanto o mundo está distraído, enganado ou desviado da verdade, os verdadeiros fiéis permanecem seguros, conscientes e preparados para o que vem. Amado, o alinhamento completo com Deus e Sua Palavra garante que nossa prontidão seja genuína, nossa percepção precisa e nossa resposta imediata quando o chamado da meia-noite finalmente soar em nossos dias. Amado, a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento representa simultaneamente um desafio profundo e uma bênção extraordinária para os crentes nestes últimos dias. Ela nos desafia a permanecermos continuamente vigilantes, discernindo a verdade e obedientes em um mundo repleto de engano generalizado. Ela nos abençoa, proporcionando acesso direto à compreensão sobrenatural, proteção completa contra o erro e participação plena na alegria eterna do retorno de Cristo para buscar sua noiva. Para atravessarmos esta porta quando o momento chegar, devemos viver fielmente a cada dia, permanecer alinhados com a palavra de Deus, cultivar expectativa constante e confiar plenamente em sua orientação infalível para cada passo de nossa jornada. Cada momento vivido em alinhamento espiritual fortalece nossa prontidão para este evento culminante. Oração sincera, obediência imediata, estudo dedicado das Escrituras, adoração profunda e humildade genuína abastecem nossas lâmpadas espirituais, sintonizam nosso coração com a verdade e nos preparam para a porta oculta que poucos conseguem enxergar. Amado, este é o caminho para a revelação divina, o limiar do arrebatamento e a garantia de entrarmos na alegria eterna de Deus quando o céu finalmente sinalizar o chamado que mudará para sempre nosso destino eterno. Amado, ao refletirmos profundamente sobre a porta oculta na linha do tempo do arrebatamento, uma verdade resplandece com clareza inegável diante de nossos olhos espirituais. A porta existe como realidade espiritual tangível e está plenamente acessível para aqueles que vivem em fé vigilante, obediência constante e expectativa contínua nestes últimos dias. As Escrituras nos lembram repetidamente que o momento exato da volta de Cristo permanece oculto, será repentino e completamente inesperado para aqueles que não vigiam. Mateus 25:13 nos adverte claramente: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. A porta oculta simboliza o limiar espiritual que conduz os fiéis ao perfeito alinhamento com o tempo divino, garantindo prontidão completa para o arrebatamento que se aproxima rapidamente em nossos dias. Atravessar esta porta oculta requer vigilância espiritual constante, obediência imediata e expectativa fiel que não vacila diante das circunstâncias desafiadoras que enfrentamos. Esta prontidão é cultivada diariamente através de oração sincera, adoração profunda, estudo dedicado das Escrituras e vida santa que reflete o caráter de Cristo em cada detalhe. Amado, a porta permanece invisível para os despreparados que vivem como se o tempo fosse infinito. No entanto, para aqueles cujos corações estão perfeitamente alinhados com Deus e sua verdade eterna, ela se torna um caminho claro para a compreensão sobrenatural, proteção divina e participação plena na alegria indescritível do retorno de Cristo para buscar sua noiva. Cada ato de fé autêntica, cada momento de vigilância espiritual e cada escolha de caminhar em obediência imediata fortalece nossa capacidade de reconhecer este limiar divino quando ele se manifestar em nossos dias. A porta oculta também nos ensina confiança absoluta na soberania de Deus. Mesmo em meio ao engano generalizado, decadência moral acelerada e confusão espiritual sem precedentes, os crentes que permanecem firmemente alinhados com Deus e sua palavra podem discernir a verdade com clareza cristalina, evitar o erro que prolifera e atravessar confiadamente o portal do arrebatamento quando o momento chegar. Amado, a porta oculta é um testemunho extraordinário da sabedoria infinita, graça incomparável e provisão completa de Deus, permitindo que os fiéis experimentem o cumprimento de suas promessas, sem qualquer atraso ou confusão, quando o chamado soar. A expectativa fiel transforma profundamente nossa vida diária em todas as dimensões.
Ela cultiva prontidão constante, alegria sobrenatural e antecipação crescente, garantindo que quando o chamado da meia-noite finalmente soar, nossa resposta será imediata e sem hesitação. A porta oculta não é um mistério para temer, mas um convite divino para caminharmos em vigilância contínua, alinhamento perfeito e comunhão íntima com aquele que nos criou e redimiu, confiando plenamente que ele nos guiará, protegerá e recompensará com fidelidade quando o momento chegar. Finalmente, amado, a porta oculta nos chama a viver intencionalmente cada momento que nos resta, cada dia dedicado à oração sincera, adoração profunda, obediência imediata e estudo dedicado das Escrituras é um passo decisivo em direção ao alinhamento perfeito com o plano eterno de Deus para a nossa vida. Aqueles que reconhecem e atravessam a porta oculta entrarão no arrebatamento com alegria indescritível, confiança inabalável e comunhão eterna com Cristo que nos aguarda. Amado, permita que esta verdade transformadora guie seu coração, fortaleça sua fé e inspire sua adoração enquanto vive em expectativa constante, preparado para o momento em que o céu finalmente sinalizará o chamado que aguardamos. Não deixe que as distrações deste mundo, as preocupações desta vida ou os enganos destes últimos dias afastem seus olhos espirituais da porta oculta que se abre diante de você. Mantenha sua lâmpada espiritual abastecida através de comunhão diária com Jesus, sua vida purificada pela obediência constante à sua palavra e seu coração sintonizado com sua voz através de oração contínua. O arrebatamento não é apenas uma doutrina teológica distante, mas uma realidade iminente que exige nossa preparação constante. A porta oculta está diante de nós, neste exato momento, aguardando aqueles que têm olhos espirituais para enxergá-la. Que você seja encontrado vigilante, obediente e expectante quando o chamado soar, pronto para atravessar este limiar divino e entrar na presença eterna daquele que nos amou e se entregou por nós. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe-a com aqueles que você ama antes que seja tarde demais. Inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo revelações proféticas que preparam a noiva de Cristo para sua iminente volta. O tempo está se esgotando rapidamente. A porta oculta aguarda os vigilantes, e apenas aqueles verdadeiramente preparados responderão prontamente quando o noivo finalmente chegar à meia-noite.